Olá, queridos irmãos, vamos continuar a nossa série de estudos, meditações que temos feito no livro do autor Jerry Bridges, que é Pecados Intocáveis. Se você não assistiu os vídeos anteriores, busque assistir, nós temos uma playlist aqui no canal da igreja, para que você possa acompanhar o raciocínio, os estudos que nós temos desenvolvido sobre este livro. Quando nós falamos de pecados intocáveis, nós queremos destacar alguns pecados que são, na verdade, pontos cegos na nossa vida cristã. Nós queremos tratar de algumas condutas que são muitas vezes tidas pela maioria de nós como condutas normais, como coisas que a gente não vê tanta gravidade. Mas são pecados e que devem ser vistos, que devem ser encarados com seriedade. E um desses pecados, o pecado que nós vamos trabalhar hoje, é o pecado do egoísmo. Todas as pessoas acreditam que o egoísmo é algo reprovável. É algo reprovável quando alguém pensa apenas em si, alguém que não tem compaixão do outro, alguém que sempre trata os outros com grosseria, que sempre está utilizando os outros para o seu próprio benefício. É reprovável, mas é comum, e há atitudes sutis do nosso cotidiano que mostram o quão egoístas nós somos. Na verdade, nós já nascemos com uma natureza egoísta. Se você tem filho, você sabe muito bem disso. A criança, ela quer tudo para si, ela quer a atenção inteira dos pais, ela quer a dedicação exclusiva das pessoas que estão ao seu redor para ela. Ou seja, nós nascemos com uma natureza egoísta. O egoísmo ele é um pecado trabalhoso de ser exposto. Por quê? Porque nós identificamos atitudes egoístas muito facilmente nos outros. Porém, nós temos uma grande dificuldade em ver a nós mesmos como egoístas. Por isso, ele é um pecado que é difícil de ser enxergado, de ser visto em nós mesmos. Mas, quando nós falamos de pecados intocáveis, nós vamos trabalhar aqui como o egoísmo se reflete, se expressa em 4 áreas da nossa vida. Então, como é que 4 áreas que muitas vezes a gente vê como coisas normais, mas na verdade são atitudes egoístas. Então nós vamos falar sobre isso, sobre algumas atitudes egoístas que se manifestam em 4 áreas na nossa vida. A primeira área é a área do interesse. Por que nós estamos utilizando essa área aqui do interesse? Todos nós temos interesses, tá? Nós sempre temos uma área da nossa vida em que nós estamos bastante interessados. E o egoísmo, ele se expressa nessa área do interesse quando, principalmente, nas minhas conversas. Por exemplo, se você é alguém interessado em tecnologia, se você é alguém que está agora focado em estudar um pouco mais de tecnologia, o seu egoísmo muitas vezes se reflete quando toda conversa, todo diálogo que você tenta travar com alguma pessoa, essa conversa sempre é levada para esse ramo que é do seu interesse. Da mesma maneira, a gente percebe como as pessoas são egoístas numa conversa sobre os filhos. Quando um casal se junta e eles começam a conversar sobre as façanhas dos filhos, é cada um querendo mostrar para o outro que o filho é mais inteligente, que o filho é mais dedicado, que o filho faz cada coisa em que eles ficam admirados. E o outro diz, mas o meu não fica para trás. Então eu sempre tento levar a conversa, os meus diálogos, para os meus próprios interesses. Muitas vezes as pessoas brincam, mas que na verdade é uma brincadeira, mas que é uma realidade, né? As pessoas dizem assim que o egoísta
é alguém que se comporta. Então, algumas pessoas dizem assim, que o egoísta, a conversa do egoísta é assim, olha, depois que ele fala o tempo todo sobre ele diz assim, olha, eu já falei muito de mim, agora você fale um pouco de mim agora. Mas muitas vezes a gente percebe o quanto os outros são egoístas na conversa que eles têm. Mas não somente isso. Nós mesmos, às vezes, não entendemos que quando nós tratamos, nós conversamos, nós sempre estamos levando os diálogos, as conversas, para aquilo que é do nosso interesse. Porque isso mostra que nós temos uma mentalidade egoísta, que os meus problemas são mais urgentes, as minhas necessidades são mais importantes, os meus interesses são mais legítimos, e por isso eu sempre estou me colocando como primordial, na primazia das conversas. Veja, se você quer saber um teste, o quanto você tem se demonstrado egoísta ou não nas suas conversas, comece a perceber o quanto você passa falando dos seus interesses e o quanto de tempo você passa ouvindo. Existe um equilíbrio entre o tempo que você passa ouvindo e o que você passa falando? Ou você fala demais de si mesmo e ouve pouco a respeito dos outros? Então o egoísmo, ele revela que nós nos preocupamos somente com a nossa vida. Os meus problemas são mais urgentes. As minhas demandas são mais importantes. Isso demonstra uma atitude egoísta, de sempre me colocar acima de tudo aquilo, de todos os interesses dos outros. Essa é a primeira área, a área do interesse. Segunda área, a área do tempo. Irmãos, tempo é precioso. Tempo é muito precioso. Você consegue acumular e armazenar dinheiro. Porém, o homem mais rico do mundo, ele não tem condições de comprar um segundo a mais de vida. Ele não tem condição de fazer com que um dia de 24 horas se torne um dia de 24 horas e 30 minutos. Ele não tem condição. Tempo não se compra, tempo não se armazena, tempo não se guarda. Tempo é algo valioso. Você tem agora e você tem que aproveitar agora. Depois, não se recupera, não se aumenta. Então, por o tempo ser algo precioso, o tempo é uma das áreas em que o nosso egoísmo se manifesta bastante. Por quê? Porque nós queremos gastar tempo apenas com aquilo que é do nosso interesse. Nós queremos gastar tempo apenas com aquilo que nos satisfaz. Nós somos egoístas quando nós guardamos obsessivamente o nosso tempo e também quando tiramos vantagem do tempo de outra pessoa. Meus irmãos, e isso é impressionante como se revela nesse tempo de quarentena dentro das nossas próprias casas. Dentro das nossas próprias casas. Veja só, eu não sei como é o seu lar, mas pelo menos na minha casa há uma dificuldade em relação ao tempo. Por quê? Porque o meu filho quer o tempo apenas para ele, quer que o pai e a mãe estejam ao seu dispor. Eu falei que o homem nasce com natureza egoísta, e isso se manifesta assim. A gente precisa todos os dias ensinar que, meu filho, nós temos outras obrigações, nós temos trabalhos a fazer. Você não é o centro do universo e nem é o centro do mundo. Então nós não temos condições de dedicar a integralidade do nosso tempo a você. Ao mesmo tempo,
Enquanto marido e esposa que trabalham, nós temos que dedicar tempo para filho, para o cônjuge, para as necessidades da casa. E cada um tenta mostrar, nessas circunstâncias, que o seu tempo é mais valioso que o outro. Então o outro ele deve pegar as tarefas que não são tão importantes e deve realizar. Por quê? Porque o meu tempo é mais valioso que o outro. Isso demonstra um egoísmo também. Muitas vezes nós dizemos, isso não é obrigação minha, eu não vou fazer isso. Lavar a louça é uma perca de tempo. Eu poderia estar estudando em vez de estar limpando a casa. Ah, não, eu tenho um relatório para entregar. Eu não vou dar banho no meu filho agora. Ah, não, isso faz você. Porque afinal você é uma dona de casa, então eu trabalho, então meu tempo é mais valioso. Isso mostra o quanto nós somos egoístas no gerenciamento do nosso tempo. No gerenciamento do nosso tempo. Nós somos egoístas, irmãos, porque nós não queremos passar alguns minutos a mais conversando com outras pessoas. Nós não queremos dedicar parte dos nossos dias para ajudar alguém. Não. Por que cada vez mais o setor de serviços, tem crescido? Muitas vezes é isso. As pessoas não querem gastar tempo fazendo atividades, fazendo outros serviços. Mas não somente isso, se você tem condição de contratar serviços, contrate, tudo bem. O problema é quando o gerenciamento do seu tempo gira em torno apenas de suas necessidades. Necessidades. Quando alguém chama você, nós precisamos conversar sobre isso, sua resposta sempre é, eu não tenho tempo para isso. Será que você não tem sido egoísta? Falamos então sobre interesses, falando sobre tempo. A terceira área em que o nosso egoísmo se manifesta é na área do dinheiro. Nós somos egoístas nessa área também. Nós não queremos dispor do nosso dinheiro para o benefício de outros, não. Nós queremos o nosso dinheiro para satisfazer as minhas necessidades. Doação é algo que raramente, muitas vezes, nós fazemos. E muitas vezes nós doamos simplesmente aquilo que não serve mais para nós. Inclusive, tem pessoas que confundem doação com lixo, porque elas doam apenas aquilo que é imprestável para qualquer outra coisa. Isso demonstra um egoísmo. Quando o seu dinheiro serve apenas aos seus próprios interesses, você é um egoísta. Nós temos que ser administradores desse dinheiro, porque esse dinheiro é um dinheiro que o Senhor nos deu. Tudo o que nós temos vem de Deus. A capacidade do trabalho, o emprego que nós temos, tudo vem de Deus. Nós somos administradores desse dinheiro. E uma das maneiras de administrar bem o dinheiro é não gastar tudo em nosso próprio benefício. Nós jamais devemos ignorar as necessidades dos outros. Nós precisamos demonstrar a nossa compaixão com os outros. Quando eu reconheço que o meu dinheiro o Senhor me deu, não foi apenas para usufruir para mim mesmo, mas que outras pessoas também fossem abençoadas. A quarta área em que o nosso egoísmo se manifesta é na descortesia. Ou seja, é a maneira em que nós somos grosseiros para com os outros. Veja, a descortesia mostra um coração extremamente egoísta. Você quer ver um exemplo de um egoísta? É aquela pessoa que diz assim: eu falo o que penso, dou a quem doer. É um egoísta.
Ela não mede o estrago de que suas palavras fazem na vida dos outros. Ela está mais preocupada em falar, em expressar as suas opiniões, em dizer o que pensa. Os outros, se gostou bem, se não gostou, não estou nem aí. Você é um egoísta se você pensa dessa maneira. Você é um egocêntrico. Você precisa se ajoelhar, você precisa se prostrar, confessar o seu pecado e abandoná-lo. Muitas pessoas não dão a mínima para o efeito que suas atitudes exercem sobre as outras pessoas. Mas por incrível que pareça, irmãos, nós temos a tendência de ser corteses com os de fora, mas extremamente grosseiros com os de dentro da nossa própria casa. Muitas vezes, palavras como obrigado, por favor, muito bem, parabéns, olha, eu estou muito orgulhoso de você. Olha, eu tenho percebido que você tem melhorado nisso. Um elogio. São simplesmente coisas, expressões e palavras em desuso, em extinção, na maioria dos lares. Na maioria dos lares. Muitas vezes nós achamos que o que o outro faz apenas porque é a sua obrigação. E isso é um egoísmo. Por quê? Porque quando você não é cortês, quando você não diz por favor, quando você não diz obrigado, você acha que as outras pessoas, que as pessoas que estão dentro da sua casa, seus cônjuges, são pessoas que estão a seu serviço. E o que eles fazem porque têm a obrigação de fazer. Essa forma de egoísmo é vista nos casamentos, em que cada cônjuge acha que o outro deve atender às suas necessidades. E em que cada um não pensa em servir o outro. Na verdade, muitos casamentos já nascem por uma motivação egoísta. Eu estou casando porque eu acho que fulano de tal vai me fazer feliz e vai atender às minhas necessidades. Querido, se você está casando baseado somente nisso, deixa eu lhe dizer, eu não dou um mês para que você descubra que o seu futuro cônjuge não será capaz de atender todas as suas necessidades, mas também será responsável por alguns de seus momentos infelizes. Então hoje as pessoas têm relacionamentos tão frágeis, tão fragilizados, porque a ideia delas é sempre o que o outro pode me proporcionar. O outro tem que me servir. Isso é egoísmo. Então, se você não diz obrigado, se você não diz por favor, inclusive para o seu filho, para o seu cônjuge, você é um egoísta porque você acha que todo mundo na sua casa está fazendo apenas uma obrigação, então você não é cortês. 4 áreas que demonstram o quanto nós somos egoístas: interesses, tempo, dinheiro e cortesia. Qual é o remédio? Qual é o remédio para esses pecados? O remédio chama-se abnegação. É impressionante. Você sabe o que significa abnegação? Você que está me assistindo? Pense aí um minutinho. Essa palavra está em desuso, né? Por que será? Por que será que ninguém fala tanto em abnegação? Por que será que se a gente fizer uma pesquisa, muito provavelmente, boa parte das pessoas não vão nem saber o que é isso?
Todo mundo sabe o que é autoestima. Todo mundo sabe o que é valorizar a si mesmo. Todo mundo entende a mensagem quando diz que você deve amar a si mesmo. Mas a abnegação, você sabe? Isso mostra exatamente o espírito do nosso tempo. O maior exemplo de abnegação é o Senhor Jesus Cristo. Ele era rico e se tornou pobre. Ele tinha glória e se humilhou. Ele trocou a sua justiça. E ele, então, fez essa troca justa pelos nossos pecados, imputando a sua justiça em nós. Essa troca maravilhosa. Esse é um exemplo de abnegação. Abnegação é você se sacrificar mesmo quando o outro não merece. Abnegação é você abrir mão daquilo que é precioso para você, seus interesses, seu tempo, seu dinheiro. É ser cortês, mesmo quando a pessoa, segundo os seus próprios parâmetros, não merece. Meus irmãos, se nós tivéssemos cônjuges abnegados, certamente nós não teríamos nem 30% dos divórcios que nós temos hoje. Por quê? Porque casamento de casal é sempre o outro que está errado, é sempre o outro que não cumpre com suas obrigações, é sempre o outro que não é cortês, é sempre o outro, o problema é sempre o outro. Jesus Cristo, ele toma o nosso lugar e ele morre em nosso lugar pela cruz. Isso é esse exemplo de abnegação. E é para ele que nós devemos olhar para sermos libertos do pecado do egoísmo. Irmãos, nós precisamos nos cercar, nós precisamos lutar veementemente contra esse pecado do egoísmo que é tão abrangente, tão presente na nossa vida. E sabe qual é um remédio prático agora? A abnegação. Cristo Jesus é o modelo. Agora eu quero lhe propor um exercício prático. Um exercício prático de como você vai se libertar do pecado de egoísmo. Você vai dar uma facada bem no coração do seu egoísmo. Sabe o que você vai fazer? Você vai reunir a sua família e pedir aos seus familiares, peça ao seu filho, peça ao seu cônjuge, que diga: em que áreas eu tenho sido egoísta com vocês? Se você fizer esse exercício, você deu o primeiro passo para vencer o egoísmo na sua vida. E é um passo gigantesco. Sabe por quê? Outra coisa, não adianta você chegar para os seus familiares e dizer: olha, eu queria que vocês apontassem o egoísmo na minha vida. Aí a sua família começa a dizer, aí depois, pô, espera aí, agora eu vou dizer o quanto vocês são egoístas. Não dá certo. Se você for fazer esse exercício, esteja disposto apenas a ouvir e a mudar. Depois que você muda, é que tente confessar, tente confrontar e consertar, pela graça do Senhor, o egoísmo que se manifesta nos outros familiares. Mas vamos fazer como nós cantamos: a começar em mim. Comece em você. Chame os seus familiares e pergunte: em que áreas eu tenho demonstrado egoísmo? E escute. Essa, para mim, meu irmão, é uma facada no coração do egoísmo. Porque é um passo muito grande você ter essa transparência, você ter essa atitude
de dizer, por favor, me mostre o quanto eu tenho sido egoísta com vocês. Faça isso. Faça isso, não vamos acabar os pontos cegos na nossa vida cristã. Não vamos lidar mais com pecados como se fossem coisas normais. Nós estamos numa guerra, e numa guerra contra o pecado. E nós devemos fazer e nos armar de tudo aquilo que Cristo Jesus nos deu, por meio de sua palavra, por meio do seu Santo Espírito que habita em nós, para vencermos o pecado. Deus te abençoe, meu irmão, e que o Senhor possa trabalhar na sua vida, na sua família, para que o egoísmo presente dentro da sua casa e no seu coração seja quebrado. Amém.